Pais zelosos e filhos rebeldes, mas como cumprir a missão de criá-los no caminho de Deus, frente aos desafios culturais, éticos e ideológicos desse mundo que jaz no maligno? Temos culpa no desenvolvimento do caráter moral e espiritual dos nossos filhos? O que fazer? Não perca a esperança. A colheita não se perdeu. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas jamais anula a responsabilidade das escolhas deles. Vejamos o que iremos estudar nos 3 tópicos desta lição. Primeiro tópico: o Senhor escolheu este homem Manoá e a sua esposa para serem pais do remidor de Israel, Sansão, um filho que posteriormente se tornou rebelde. O segundo tópico: os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e o nazireado do filho. Semearam na formação moral e espiritual de seu filho. Tópico 3: as más escolhas de Sansão em não saber lidar com o seu chamado revelou mais do seu caráter negativo do que a formação da sua criação. Enfim, pais, a nossa fidelidade a Deus não é hereditária e nem compulsória. Ensinaremos os nossos filhos no caminho em que se deve andar, mas a responsabilidade é individual nas escolhas e na aplicação da palavra de Deus na vida deles. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 6, versos 1 em diante, assim: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que em tudo te vai bem e que tenha vida longa sobre a terra. E vocês, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas tratem-o de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Glória a Deus. Fique conosco no decorrer desta pré-aula EBD prática e objetiva e entraremos com mais propriedade em cada um dos tópicos desta lição. Pega aí a sua Bíblia e a sua lição e vamos aos estudos EBD. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta pré-aula EBD prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos, neste segundo trimestre de 2023, com essa temática abençoadora: relacionamentos em família, superando desafios e problemas, com exemplos da Palavra de Deus. Comentarista, pastor Elienay Cabral. Pela graça de Deus, sou o presbítero e professor Ideilton Ruas e membro na Assembleia de Deus em Joinville. E nesta feita, a lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Lição para o dia 7 de maio de 2023. E o texto áureo nos diz: vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. Paulo expõe nesse capítulo os deveres da família cristã. No verso 18, ele se dirige às esposas. No verso 19, ele fala aos maridos. E no verso 20, ele exorta os filhos à obediência, porque isto é honroso e agradável ao Senhor. A verdade prática, diz, o modo de criar e educar tem impacto
muito no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Ou seja, semearemos instrução, exemplo, a correção, a disciplina e que no futuro eles possam permanecer no caminho, honrando os pais e glorificando o nome do Senhor Jesus, conforme o sábio Salomão nos diz em Provérbios 22:6: instrua o menino no caminho em que se deve andar, e quando ele crescer, chegar à fase adulta, ele não se desviará desse caminho, desse legado espiritual deixado pelos pais. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está em Juízes, no capítulo 13, versos 1 ao 7, versos 24, e o capítulo 14, versos 1 ao 3. Vamos à leitura. O nascimento de Sansão. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou na mão dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Verso 3: o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, e nem coma nenhuma comida impura. Verso 5: porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, isto é, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo, e a sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Verso 7: porém ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem come coisas impuras, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Veja o peso de um chamado de um filho na vida de uma família, bem antes da concepção. Na sequência, Juízes capítulo 14, verso 1 ao 3. O casamento de Sansão. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus, voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímina, das filhas de filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes, entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? E aqui nesse contexto começa a queda espiritual e moral de Sansão frente à sua formação que foi dada, orientada pelo anjo do Senhor em seu nazireado. Em continuação, nesta primeira parte da lição, vejamos os objetivos desta lição respectivos a cada um dos tópicos. Primeiro, apresentar o contexto pecaminoso de Israel
e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. Segundo, identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sobre a bênção divina. E terceiro ponto, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foi de responsabilidade pessoal e intransferível, fruto do seu livre-arbítrio e nem sempre seguiu a educação recebida pelos pais. A palavra-chave desta lição é instrução, que significa a ação de instruir, ensinar, educar, disciplinar, ou seja, transmitir conhecimento. E o escritor aos Hebreus, ele nos deixa um texto muito importante nesse contexto. Vamos à leitura. Hebreus no capítulo 12, versos 5 ao 10, onde nos fala: a disciplina de Deus Pai é para o nosso bem. E diz o verso 5: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Verso 7. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem esta correção, do qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que lhes melhor parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Glória a Deus. Introduzindo esta lição, permita refletir contigo. Outrora éramos filhos, morávamos debaixo do teto dos nossos pais. E aí, o que semeamos? Fomos filhos rebeldes ou filhos obedientes? Hoje, com a evolução do tempo, o ciclo da vida, hoje nós somos pais e temos filhos debaixo do nosso teto. E qual é essa percepção de maturidade, experiência daquilo que os nossos pais queriam passar para nós como o melhor da educação, como o melhor das instruções da palavra de Deus, e nós não tínhamos a sensibilidade de absorver todo aquele conhecimento. E às vezes erramos, tivemos consequências em nossa caminhada. E hoje, nesse contexto de experiência na vida adulta, nós temos mais subsídios e experiências a passar para esta geração. E nesse contexto, os pais de Sansão viveram em um período de desvio espiritual e coletivo de Israel, uma década de jugo, mas eles seguiram as orientações do anjo do Senhor com zelo e temor. E assim Sansão foi criado como nazireu, sendo muito abençoado por Deus. Como sabemos, a despeito do comprometimento de seus pais em criá-los no caminho do Senhor para cumprir, presta atenção, para cumprir a importante missão de libertar o seu povo. Sansão usou o seu livre-arbítrio para quebrar alguns desses ensinos.
pela vaidade, pela prepotência, naquilo que nós estudaremos nos tópicos posteriores. O seu filho tem um chamado, tem um legado. Como que você está administrando o chamado, a capacitação profissional, a desenvoltura intelectual, o dom, a influência dele na sociedade? Como que você tem lidado com o chamado no reino de Deus, o chamado moral, social, nessa interação sociológica nesse mundo? Como que você tem lidado nessa formação, nessa base para um crescimento saudável na vida dele? E que eles possam crescer com graça e com sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Aleluia. Vamos ao primeiro tópico desta lição. Mas antes, louvo a Deus pelo seu apoio, orações, contribuições nesse projeto. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, comente, compartilhe com um amigo, com um pai, com um filho, com um colega, para que ele também possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. E ciente de que a sua interação neste canal estará abençoando o nosso ministério e alcançando mais vidas para a glória do Senhor Jesus. E não esqueça de nos seguir aqui no Instagram, @EBD Prática e Objetiva, para mais conteúdos e dicas no decorrer da semana. O meu muito obrigado e vamos ao primeiro tópico desta lição. Primeiro tópico, os pais de Sansão. O primeiro tópico se divide em 3 subtópicos. Ponto 1, uma situação espiritualmente deplorável. Ponto 2, a mulher agraciada. E ponto 3, recebendo orientações divinas. No primeiro ponto, nos diz uma situação espiritualmente deplorável. Era a situação de Israel naquele contexto dos juízes. E o filho rebelde da lição onde é citada, o filho rebelde é Sansão, que além de não atentar aos conselhos do seu pai, casou-se com a mulher pagã. O juiz de Israel alimentou no seu coração a impunidade, a falta de princípios éticos judaico-cristãos, de guardar a lei de Deus, e colheu os frutos dessa consequência equivocada. E vimos que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Por isso Deus entregou Israel nas mãos dos filisteus por 40 anos, conforme Juízes 13:1. O povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. E nesse contexto, Sansão, após a sua formação do nazireado, começa a dar vazão ao caráter de vaidade, prepotência que se desviou dos princípios criados pelos seus pais. No ponto 2 do primeiro tópico nos fala a mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, como já lemos na leitura bíblica em classe. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu e lhe deu ordens específicas, diretrizes antes da concepção, através do milagre, onde ela era estéril, assim como Sara, Rebeca, Raquel. O milagre também aconteceu nessa esterilidade, e o anjo determinou que ela ficaria grávida de um filho, pois ele era escolhido para ser o remidor de Israel. Glória a Deus. Sobre uma fé inabalável, a mulher de Manoá
devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Ponto 3. Recebendo orientações divinas. Percebemos que Sansão seria nazireu desde o ventre materno, conforme Juízes 13 e 5. Ou seja, ele seria um homem separado, consagrado a Deus para cumprir um propósito específico dentro do nazireado, conforme número 6, 13 ao 21. Cabia aos pais a responsabilidade de ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não podia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte, não poderia comer coisa imunda, não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáveres e quaisquer outras coisas que representassem uma quebra do voto do nazireado. Então vimos no primeiro tópico que o Senhor escolheu este homem Manoá e a sua esposa para serem os pais do remidor de Israel e ensiná-los todos os preceitos e regras a ser cumprido através do nazireato na vida de Sansão. Vamos ao segundo tópico desta lição, o nascimento de Sansão e a sua formação. Mas antes, quero te convidar a nos seguir nas redes sociais, no Instagram e na página do Facebook, @EBD Prática e Objetiva. E semanalmente, diariamente, eu estou postando algumas dicas, versículos, complementos, subsídios para a aula EBD. Siga lá no Instagram e na página do Facebook. Vamos ao segundo tópico desta lição. Tópico 2, o nascimento de Sansão e a sua formação. Não há dúvida de que a vida de Sansão estava sobre a vontade soberana de Deus e o seu nascimento foi debaixo de um milagre da esterilidade da sua mãe. E ele provou o poder de Deus à força de um chamado de um nazireu. Ponto 2. A família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sobre a responsabilidade dos seus pais. Podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade, santidade diante de Deus, naquilo que recebeu como procedimento do anjo para fazer com que se cumprisse na vida de Sansão. E vejamos que a família de Sansão tinha essas virtudes, essa característica de piedade e santidade diante de Deus. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Naquela alegria, naquele temor, ela correu a Manoá para contar aquela novidade. Na sequência, Manoá orou também intensamente, pedindo a orientação, a confirmação e como criar essa criança nesse projeto do nazireado. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo no meio do altar, após apresentar o holocausto, em Juízes 13, 6 ao 20. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre o esposo e a esposa tem impacto direto na formação dos filhos, pelo exemplo, pela santidade, pela vida devota ao Senhor. E certamente Sansão cresceu em um lar cuja relação se baseava no amor, na comunhão
e na piedade a Deus. Que Deus abençoe o seu casamento, a sua família, o exemplo dos pais que são transferidos aos filhos no falar, na correção, na oração, o culto doméstico, a leitura da Bíblia, o tratamento do pai para com a mãe, da mãe para com o pai. Os filhos estão assistindo todo esse processo e isso vai gerar neles um ensinamento, um aprendizado daquilo que os pais estão passando, não só como instrução bíblica, mas também a realidade interna da casa deles, como verdadeiros cristãos que adoram ao Senhor e estão a cada dia superando as dificuldades e adversidades para a glória de Deus. Terceiro ponto, a formação de Sansão. Como já falamos no tópico anterior, Manoá e a sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações do anjo do Senhor. Só que na vida adulta, podemos ver que Sansão não observava o protocolo, os preceitos do nazireato, conforme Números 6, 1 ao 7, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. E isso lhe acarretou várias consequências nesse seu chamado. Mas seus pais fizeram a parte deles, lá na base, lá na formação, educando-o segundo a oração divina. Isto mostra que os pais zelosos que ensinam os seus filhos no caminho com eles para a igreja, para a escola bíblica dominical, no caminho na mesa, pela manhã no café, no almoço, a oração, ao culto doméstico em casa, ali no caminho em que se deve andar. Mas, infelizmente, algumas vezes, ou alguns dos filhos irão escolher caminhos opostos. Mas isso não anula a palavra, a semente que foi plantada em todo esse tempo de convivência na formação deles, debaixo do seu teto, debaixo da sua tutela. Enquanto você, pai, tem eles sobre o teu direito, sobre o teu legado, sobre a tua casa, invista sim tempo de oração, palavra de Deus, a disciplina, bons conselhos, porque um dia eles lembrarão daquilo que viveu e que estão plantado dentro deles e vai dar fruto para a glória de Deus. Entretanto, alguns tomam caminhos opostos, mas a responsabilidade a partir da vida adulta e essas decisões é de responsabilidade individual diante de Deus, conforme Ezequiel 18 e 20 e Romanos 2 e 6. Mas não se apavore, não perca a esperança. A colheita não se perdeu. Tenha esperança no teu filho, continue investindo, pois pode ser que, por ter visto um desses sinais de advertência, de alerta, não conclua que seu filho está perdido, está revoltado e não obedece mais ao pai, se desviou, se rebeliou. Quando os filhos entram na adolescência, na juventude, é muito normal se esforçarem para estabelecer a sua própria identidade, questionar a identidade que receberam de você, dos pais, ou que vocês fizeram quando eram filhos, de uma forma agressiva, prepotente, até rebelde. É normal os adolescentes serem influenciados pelos amigos ou por outros modos viventes de culturas familiares de criar os filhos. E isso acaba socializando nas amizades, nas escolas, e os nossos filhos querem trazer isso para dentro de casa. Mas tenha paciência. Acredite na semente que você semeou na vida deles.
aquilo que você inculcou na mente deles, a palavra de Deus. E pelo fato também de os seus corpos estarem mudando, crescendo e evoluindo, muitas informações, descobertas, curiosidades, a maioria deles, dos nossos filhos, é acometido pela indiferença, pela rebeldia, pela preguiça, e até os melhores filhos podem ficar mal-humorados, debochados, irônicos de vez em quando. Mas a mero fato dessas coisas serem normais não anula a verdade que eles estão errados. E caso persista no erro, você precisa alertá-lo de forma eficaz, discipliná-los e corrigi-los enquanto estão debaixo da sua tutela, da sua responsabilidade. Entretanto, nesse contexto atual da pós-modernidade, da globalização, informação, a linguagem acadêmica e várias religiões, inovações, comunidades, os jovens criados em lares cristãos acabam questionando a fé. Eles desejam saber se são cristãos, porque o cristianismo é a verdade ou porque é um padrão familiar, é uma cultura familiar. Eles veem que há no mundo cheio de pessoas que sinceramente têm outras crenças, e existe ali a curiosidade. Nessa fase da adolescência para a juventude se revela todo esse interior de questionamento e curiosidade. E nesse contexto acabam socializando entre si, nas escolas, na faculdade, e chegam a constatar que alguma dessas pessoas são bondosas e inteligentes, e esse fato pode levá-los a questionar se o cristianismo é a verdade absoluta. Não fique chocado se isso acontecer com seu filho. A salvação tem de ser confirmada no coração de cada um dos indivíduos, dos seus filhos. Ela não é transferível meramente por laços de família ou de forma hereditária. Tal questionamento pode ser, portanto, uma bênção para o seu filho, porque afinal de contas pode resultar em uma reafirmação saudável do Evangelho, e ele mergulhar em vários conhecimentos e não ver profundidade. Mas quando ele mergulhar no Evangelho, no Cristo da cruz, ele vai encontrar com um verdadeiro sentido desse amor imensurável que nos alcançou e nos salvou através da graça do Senhor. Aleluia! E para finalizar esse segundo tópico na formação de Sansão, percebemos que ao longo da história tivemos sempre alguns filhos rebeldes no contexto bíblico. Temos os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, o primeiro homicídio, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, números 26 e 61, que desonraram o Senhor e o sacerdócio, os filhos de Davi, misericórdia, veremos isso posteriormente, né? Aos filhos de Davi, 1 Samuel 13, capítulo 13, capítulo 15, uma confusão tremenda de morte, incesto e outras coisas dentro da casa de Davi. Os filhos de Eli, que é citado na Bíblia como os filhos de Belial, uma formação diferente daquilo que se revelou posteriormente na casa, no reinado, e que veio inflamar todo um reinado, um sacerdócio dentro daquilo que Deus tinha para aquela família. Mas uma família se destaca. Josué 24 e 15, ele chama a atenção daquele povo e faz um concerto. Escolhei hoje a quem servais, se ao Deus dos amorreus ou aos deuses que serviram os nossos pais. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu e a minha casa
eu, a minha esposa, os meus filhos, nós serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Que Deus guarde a formação do caráter moral e espiritual do nosso mundo, frente a essa socialização de outras culturas, religiões, ideologias nefastas que vêm minar a palavra de Deus, as instruções para a família, para o casamento, onde os nossos filhos possam ser edificados, purificados frente à palavra de Deus. Vamos ao terceiro tópico desta lição. Mas antes, quero lhe fazer um convite. Se até aqui esta pré-aula EBD prática e objetiva tem sido um canal de edificação para a sua vida, deixe o seu like, deixe o seu comentário, da onde você está falando, qual cidade, comente, compartilhe. A sua interação nesse canal, nesse projeto, irá abençoar o meu ministério e você pode alcançar mais uma vida. Assim o YouTube vai entender que esse conteúdo, que esse vídeo é relevante e vai entregar para mais uma família, para mais um filho, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @EBD Prática e Objetiva. Vamos no próximo bloco ao terceiro e último tópico desta lição. Em continuação, chegamos ao último tópico desta lição, a fraqueza do caráter de Sansão. O terceiro tópico se divide em 3 subtópicos. Ponto 1, Sansão subestimou o poder do inimigo. Ponto 2, a presunção de Sansão. E no ponto 3, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Primeiro ponto do terceiro tópico, Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão acostumou com as vitórias, ignorou a fonte da sua força, do seu poder, o Espírito de Deus que movia o projeto nazireado na vida dele. Ele ignorou aquilo e deu lugar à prepotência, à vaidade, o orgulho, e começou a fazer aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. No entanto, nos diz a lição, Sansão sabia da unção que estava sobre a vida dele para vencer os inimigos. De uma vez, 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Juízes 15, 15 ao 16. Outra feita, encontrou um leão nas vinhas de Tímina, o qual rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse leão. Juízes 14, 5 e 6. Assim Sansão foi acostumando com o seu nome, com a fama, com as vitórias, com os elogios, com as amizades, com as influências dos filisteus, os aplausos, e até que mais tarde os inimigos vieram armar uma cilada, pois ele manteve laços e subestimou os seus inimigos que tramaram contra a vida dele. E você vê que 1 Pedro 5,8 nos oriente: sede sóbrios, estai atentos, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando uma brecha, buscando um espaço para tragar. Aqui nesse contexto, Sansão brincou com o poder de Deus, com o chamado, com o dom. Que Deus guarde você na manutenção do seu dom, do exercício do seu talento, na sua vocação. Tudo que você tem, tudo que você é para a glória de Deus, é para Ele, é por Ele, e é Ele que faz
todas as coisas, glória seja dada ao nome do Senhor. Uma coisa que Deus não aceita é dividir a sua glória com o mortal. Ele permite que, através dessa arrogância, dessa vaidade, venha a consequência e o juízo daqueles que roubam a glória de Deus para si próprio. Ponto 2 do terceiro tópico, a presunção de Sansão. Sansão foi vítima do seu ego, da sua arrogância, da força do seu braço, dos aplausos, de se infiltrar no meio dos filisteus. Ele foi vítima do seu chamado, pois ele não honrou as suas raízes, o legado do nazireato, todo investimento e tempo de qualidade que o seu pai Manoá e a sua mãe investiram nele, criando na formação, ensinando tudo que o anjo tinha ordenado. E agora, na fase adulta, ele começa a desviar do Senhor e não dar mais atenção àquilo que o Senhor tinha observado na vida dele. E por isso se dá essa presunção. Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus, o poder de Deus na vida dele. A força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo, ostentava aquilo entre os amigos, entre os inimigos e os filisteus, e por causa disso passou a anular a glória de Deus. Quão terrível insensibilidade e honra ao Deus de Israel. Sua atitude rebelde e presunçosa levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a prostituição, a ociosidade e a luxúria. Juízes 14:1. Aquele que deveria ser o remidor, o exemplo, o juiz de Israel nessa empreitada da escravidão, da libertação, infiltrou na arrogância, na prepotência e na convivência com as mulheres filisteias pagãs. Ponto 3. Manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado, banalizando o sagrado. A mistura daquele que era para ser separado, consagrado a Deus, através da formação dos pais, a cobertura espiritual que os pais tinham programado para ele desde a infância. É claro que isso tem um limite, que os pais podem cuidar e semear até uma etapa, e dali para frente a responsabilidade é individual. Mas nesse contexto, Sansão, manipulando o poder de Deus, brincando com o pecado, ele começou a destruir o patrimônio moral e espiritual que estava sobre aquela formação, além de um chamado específico para uma nação, para ser o remidor. Quantos filhos hoje que têm um berço de ouro, uma formação espiritual, filhos de obreiros, filhos de pastores, que tem todo um acompanhamento espiritual e chega numa fase adulta, começa a destruir o patrimônio moral, espiritual e também o patrimônio físico, os bens, acabando com os bens, alguns viciados em drogas, prostituição, luxúria, ostentação, e leva a família à falência, à decadência moral, espiritual, jurídica, devido a contrair tantos problemas criminais, de drogas ilícitas, e os pais ficam desesperados. Eu não criei o filho dessa forma. A formação que eu dei para eles não foi dessa forma, mas tem esperança. Existe um Deus que pode libertar, curar, transformar e reerguer novamente
esse filho perdido. Nesse contexto, Sansão brincou com o pecado. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com coisa santa, brincando com aquilo que é sagrado. Iludido, ele pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava dando certo. O poder divino estava sobre ele e nada lhe faltaria. Quantos filhos hoje não estão na igreja? Tinha um legado, um chamado, um dom, um músico, vários talentos e hoje não estão nos pés do Senhor. E às vezes usam como bengala espiritual a oração dos pais, a oração das mães. Deus é misericordioso, mas é complicado as sementes que eles estão plantando nesse mundo de iniquidade, injustiça e pecado. Porque uma vez que se conhece a verdade, eu sou réu desta palavra. Porque essa palavra me julgará e eu já vi, eu entendo, eu conheço essa palavra. E a partir do momento que eu não quero a libertação, a transformação, eu estou indo de encontro à justiça de Deus. E sabemos que Deus é misericordioso, Ele é longânimo, mas chega um momento que aqueles que brincam com Ele terá as consequências de um juízo eminente na vida. Aqui nesse contexto, Sansão afrontou os conselhos dos seus pais, desonrou tudo aquilo que os pais lhe ensinaram e pediu que se casasse com uma mulher estrangeira. E isso foi uma armadilha para a vida de Sansão, conforme Juízes 16:4. E Sansão deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras, se envolvendo com a Dalila e começou a mentir uma vez, a segunda, a terceira, e a Dalila foi minando o seu coração, a sua alma, o seu sentimento, envolvido naquela paixão, nos prazeres, nas orgias, até que chega um ponto que ela trai, vende, e a consequência é a decepção, é a desonra, é a vergonha e a humilhação. Infelizmente, alguns filhos nossos, nos arraiais, passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. E de repente vem a decepção, a consequência para os filhos, para os pais, a dor dos pais, que não tem muito o que fazer, a não ser orar e esperar no Senhor. E interceder que aquelas sementes que foram plantadas lá no início, na formação, quando estava debaixo da sua tutela, do seu teto, venha a brotar e germinar e dar um peso de consciência e maturidade para que esse filho possa se reerguer e cair em si, como Lucas 15:18, naquele contexto da parábola do filho pródigo, onde o mais novo saiu, não quis mais estar na casa do pai, honrar o pai, submeter a toda a rotina na casa do pai. Mas o pai nunca desistiu de que o seu filho um dia voltaria para a sua casa, para o seu quarto, para o convívio da família. E no contexto da parábola do filho pródigo, percebemos essa similaridade quando um filho desonra o pai, quer herança fora da hora, abandona a casa do pai, o convívio do pai, a presença, a rotina na casa do pai e quer coisas novas, quer estar com os amigos em farras, em festas, gastar a herança. E o resultado foi a vergonha, a decepção, a desonra, a fome, o afastamento dos amigos, que era apenas interesse. E acontece muito hoje. Os amigos que aproximam querem interesse, dinheiro, drogas ilícitas, prostituição e outras coisas desse mundo que jaz no maligno. E aqui, quando o filho pródigo ele caiu em si, passou a prepotência, o orgulho,
o seu ego de querer liberdade e voar por si só, sem ter noção do futuro e do que iria encontrar, quando ele caiu em si, ele disse: levantar-me-ei. Ele começou a ensaiar o que ele iria falar para o seu pai, lá no meio dos porcos, trabalhando, limpando aquele chiqueiro com fome, desejando comer aquelas bolotas que os porcos comiam. E ele disse: olha, eu errei, eu pequei, mas eu vou me levantar, vou em direção ao meu pai, vou dizer: pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado o teu filho, sou um bastardo. Mas eu sei que o Senhor trata muito bem os teus servos, que têm uma jornada de trabalho. Eles recebem comida, pão, tem tudo aí. Eu estou voltando, pai, para ser um servo, um trabalhador. Faça de mim como um dos teus servos. E ele começou a ensaiar, ele caiu em si. Que Deus abençoe e tenha misericórdia dos nossos filhos, dos nossos irmãos que se desgarraram, que optaram pelo caminho da rebeldia. A graça de Deus, o amor de Deus alcança eles. Não pare de orar, não pare de interceder, pai e mãe. O Senhor guardará eles enquanto tiver um intercessor, uma intercessora, lágrimas quentes caindo na cadeira, no banco da igreja, nos círculos de oração. Deus fechará a sepultura para o teu filho, para a tua filha, vai afastar deles essas más companhias, essas pessoas que não prestam, e ele será restaurado para a glória do Senhor. E o pai, nesse contexto do filho pródigo, ele fez festa. Quando o filho voltou, ele glorificou ao Senhor, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E que Deus guarde que nós tenhamos a sabedoria e a graça para orientar os nossos filhos no seu ego, na vaidade, a não fazer as más escolhas que vai minar o caráter da sua formação. Vamos à conclusão dessa lição. A presente lição não teve por objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina na sua formação e o desvio do seu caráter na fase adulta, vítima do seu ego e da sua vaidade. Vimos que muitas vezes os pais zelosos em criar os seus filhos no caminho do Senhor, mas, infelizmente, quando alguns deles atingem a certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocado espiritualmente eles estão. Não deixem de semear na vida dele, orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça do Deus Altíssimo. E o nosso Senhor Jesus tem poder de libertar, transformar e reintegrá-los no seio da família, da igreja, da comunhão, uma nova criatura para a glória de Deus. Vamos ao momento de oração? Ore agora comigo pelo seu filho, pelo seu neto, pelo um ente querido que tomou um caminho oposto daquilo que você propositou na sua formação, ou por influência, ou por outras atividades. Ele não está mais dentro dos planos do Senhor, mas que essa oração agora possa alcançá-lo no poder do nome de Jesus. Oremos. Grandioso, amado Deus, eu te agradeço, Pai, por essa pré-aula EBD prática e objetiva ministrada. Te peço a bênção agora no poder do teu nome, Jesus, para essa casa, para esse pai, para essa mãe que está aflito, aflita
Deus, com o desvio de caráter moral e espiritual desse filho, que de uma hora para outra, Senhor, arrumou outras companhias, teve um outro destino, Senhor, no seu noivado, no seu casamento, outras influências, e não honra mais, Senhor, as raízes, o legado, todo o investimento que foi feito, Deus, na educação, na vida acadêmica, Deus, no caráter moral, no caráter cristão. E hoje, Pai, está irreconhecível. Que o Senhor possa tratar, Pai, com ele no íntimo, na alma, resgatando, Senhor, todas aquelas sementes plantadas, que venha dar fruto aonde ele estiver, livrando do mal, Deus, livrando das brigas, contendas, disputas, pelejas, droga, prisão, fechando a sepultura. Guarda esse filho, guarda aquela filha, aquele filho, aquela filha que se decepcionou com o pai, com o ministério, com a igreja, Deus, com o pastoreio do pai, usos e costumes, e não quer mais saber de igreja e de cristão. Cura essa ferida, essa decepção, Senhor, que ele venha voltar ao primeiro amor, entender, Pai, essas adversidades da vida, bastidores ministeriais e outras pendências, Senhor, que acontecem no meio da família e até mesmo no meio cristão. Que o Senhor venha curar toda a mágoa, toda a dor, todo o pecado, todo o abuso, toda a indiferença, e venha curar a alma emocional, o psicológico desse filho, dessa filha, e que ele volte para a casa do Pai, e que ele caia em si, que o amor do Pai nos constrange, e somos abençoados quando nós honramos e obedecemos ao Senhor, e ciente de que se nós fizermos isso, Senhor, nós seremos prósperos, abençoados e teremos vida longa na terra para a glória do Teu nome. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus pais, pastor Expedito, a irmã Yolanda, pelo carinho, Deus, pela paciência, pela educação, pela minha formação moral e espiritual que eles têm me dado. Eu te agradeço, Senhor, pelos meus filhos, meu filho Caleb, minha filha Ana Camila, o meu genro Samuel, toda a minha família. Eu te agradeço. Me dê graça e sabedoria, Senhor, para continuar sendo exemplo, um farol na interferência positiva na vida deles, no legado deles, para que tudo quanto eles fizerem glorifica o teu santo nome. Amém e amém. Sou grato a Deus pela sua audiência até o final desta pré-aula EBD prática e objetiva. Obrigado pelo seu apoio, interações, orações, contribuições nesse projeto. Se ainda não deu seu like, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo, com um filho, com um irmão, para que o Senhor possa alcançar a vida dele. E no mais, uma abençoada escola bíblica dominical aí na sua igreja. O meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.